O dia em que eu fiz uma lesbicagem do caralho na casa da minha amiga. Bom, eu estudava no colégio Adventista, que é um colégio evangélico, observação são os piores, né? Eu e minha amiga estávamos na aula, tinha juntado as turmas, então todo mundo estava com as cadeiras em grupinho. E eu fiquei com essa minha amiga, e tinham duas amigas minhas atrás. Atrás de mim tinha uma amiga que era tipo a minha melhor amiga. Então ela sabia de muitos segredos meus, um deles é que eu já fui bi. E ela começou a me zoar por causa disso, me chamando de biscoito. Aí essa minha amiga estava do meu lado, ouviu ela me chamando de biscoito e não entendeu, né? E ela ficou me perguntando o que significava isso. Eu não queria falar pra ela, mas ela pediu tanto que eu falei. E ela disse que também poderia me contar um segredo. E claro, eu aceitei. Quem não ama uma fofoca, né? Enfim, ela me contou que já tinha feito lesbicagens com a prima dela. E eu conheci a prima dela, então eu fiquei chocada. A gente começou a rir muito dessas coisas. E eu falei das coisas que eu já fiz porque eu também não sou inocente. Continuamos falando disso, mas depois paramos porque a professora brigou com a gente e a gente não ia ficar falando essas coisas ainda mais no Adventista, né? Depois a aula acabou. Eu voltei pra casa, eu e a minha amiga ficamos conversando de madrugada, falando sobre isso. Eu nunca tinha feito, né? E ela ficou falando das experiências dela. E eu fiquei meio que dando em cima dela, falando que eu queria muito fazer também. No começo ela não entendeu muito, mas depois ela disse que se eu quisesse ela poderia fazer comigo. E é claro que eu aceitei. Ela ficava me convidando pra fazer essas coisas todo dia no banheiro da escola, mas eu já tinha levado uma suspensão e 2 advertências. Então eu tava com um pouco de medo, né? Aí eu não aceitava de jeito nenhum. Aí teve uma vez que minha mãe teve que sair para o trabalho e queria que eu ficasse na casa de alguma amiga. E eu pensei, essa é a oportunidade. Mandei mensagem para minha amiga e a mãe dela deixou eu ir dormir lá. Antes de chegar o dia, a gente ficava combinando o que a gente ia fazer. A gente ficava perguntando coisas assim, se gostava mais de peito e tal. Bem safadinha. E finalmente chegou o dia, eu ia pra casa dela. Eu não lembro muito bem como que foi a ida, porque eu tava no 6º ano, eu tinha uns 11 ou 12. Chegamos na casa dela, jogamos vôlei e etc. Tava meio calor no dia, então decidimos ir para jacuzzis que tinha no condomínio dela. Menina só baixaria lá. Colocamos nosso biquíni, depois descemos. As jacuzzis estavam meio cheias. Tinham 2 jacuzzis. Uma tinha algumas adolescentes e outra tinha uma adulta. E é óbvio que fomos na adulta, nós fomos lá, sentamos uma do lado da outra e a moça começou a puxar assunto com a gente. Eu já tava de saco cheio! Aí a moça parou de falar um pouco, minha amiga levantou e da jacuzzi fui atrás dela porque a mãe dela tinha mandado mensagem. No local da jacuzzi tinham alguns box. Ela me chamou pra fazer lá, só que eu tava com muita vergonha na hora. E também tava bem cheio. Voltamos pra jacuzzi. A moça tava de olhos fechados. Mas eu acho que ela não tava dormindo. Minha amiga falou no meu ouvido pra eu sentar na frente dela, numa parte mais baixa da jacuzzi, e foi aí que começou toda a baixaria. Querem parte 2?